Graças a Deus, igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês são todos bem-vindos. Hoje é quinta de bênçãos, amém? Amém. Domingo é o culto da família, mas quinta é quinta de bênçãos. Como assim, pastor? Você vem buscar uma bênção, você tem que comunicar comigo, com os obreiros, com os diáconos. Ora por mim. Eu estou buscando uma bênção na área de cura, de provisão, de restauração da minha família, de libertação de alguma coisa. E nós vamos orar por você e o milagre vai acontecer. Amém. Porque Deus é bom e Ele te ama, amém? Amém. O problema do cristão é que não pede ajuda, mano. Quando a corda está lá arrebentando lá, tem um metro de língua lá de fora, às vezes costuma pedir oração. Mas você precisa pedir. Pastor, ora por mim, diácono, diaconisa, ore por mim, nós vamos estar orando por você, amém? Amém. Eu tenho orado por uma família que a pessoa escuta alguém bater na porta, altas horas da noite, meia-noite, no ônibus, vai toque, 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 toque. Quando abre a porta, não tem nada lá fora. Levanta de manhã, os caras estão tudo no chão. O que é isso, amado? Isso é o que acontece na casa da pessoa. Às vezes na casa de muita gente não acontece isso, mas tem briga, tem uma atmosfera pesada, tem um ambiente que você percebe que tem algo que está errado. Então quando você mudar para uma casa, a primeira coisa que você faz é ungir para a casa e abençoar, porque você não sabe quem que mudou antes lá. Foi feito algum trabalho lá dentro, alguma invocação do bicho, aí você muda e o bicho já está lá esperando você. Você não, em nome de Jesus, amém? Então é importante essas coisas. Compra um carro, ore e consagra ele ao Senhor. Não precisa nem ser o pastor, não. Você, como pessoa de Deus, pode orar e abençoar. Você sabe o que rolou lá dentro? Abuso, estupro, violência, adultério. Tem tanto trem que pode ter rolado lá dentro. E você pega um trem todo cheio dos trem e traz para você. Não é preciso nós entendermos isso. Amém? Amém. Amém mesmo? Você sabe que hoje nós estamos no 12º capítulo de Hebreus, capítulo 12. Falta mais um para nós acabarmos Hebreus. São 13 capítulos, amém? Tem 2 anos que nós estamos toda aqui lendo um capítulo da Bíblia, explicando e aplicando ela à nossa vida. E eu confesso para vocês que eu cresci muito, que eu tinha lido a Bíblia várias vezes, mas nunca pegava um capítulo para pregar toda quinta-feira. E quando você pega um capítulo inteiro, você tem que pesquisar, você tem que orar, que o trem é difícil, é complexo, aí você tem que buscar mais. Mas me fez muito bem, amém? O ano que vem eu vou deixar alguns diáconos pregando aqui na quinta-feira, também desse mesma coisa aqui, ó. Um capítulo para explicar, aplicar a nossa vida, amém? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Se você puder ficar em pé, se você não tiver com bebê, pode ficar sentado também, não tem problema, ou sentado. Hebreus foi escrito, ninguém sabe por quem, amado. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Timóteo, pode ter sido Lucas. É errado falar que Hebreus foi Paulo que escreveu. Não está assinado como ele. Mas foi escrito aos hebreus, ao povo judeu que tinha se convertido do lá da lei de Moisés para o cristianismo. Só que eles estavam tendo perseguições e sofrendo pressão para voltar para a antiga prática, para a antiga religião deles. Então era um povo que estava embaixo de uma luta muito grande. E o escritor então vai escrever 13 capítulos dizendo para eles se fortalecerem em Jesus, para crer em Jesus, para continuar, para perseverar, para não desanimar, para avançar, porque Cristo era com eles. Tem muito cristão, mas quando vem a luta pisava no chão. Você é um cristão de verdade? Continua caminhando. Pastor, eu estou no deserto, ele vai acabar uma hora. Pastor, um gigante vem e derruba ele no nome de Jesus. Pastor, é um leão todo dia, Jesus é contigo, ele é o leão da tribo de Judá. Amém. Agora, tu falou, e você vai para onde se você desistir de lutar? Conta para mim. Vai cair com a mamãe? Vamos continuar crendo, amado. Aquele que nos prometeu é fiel para guardar o nosso depósito. Aquele que prometeu, ele é fiel para levar a nossa família junto conosco. Amém. Então o Deus está escrito para um povo que estava perseguindo. Converteu a Jesus, mas já estava pensando, será que é um bom negócio? Todo mundo se perseguindo, eu acho que vou voltar para a antiga religião. Tem gente assim, que
que vem para a igreja evangélica, não sei que fantasia que criou na cabeça, que tem os pastores que prometem mundo e fundo e uma além depois do céu, que a pessoa vem e ele se chateia. Poxa vida, eu pensei que esse fez não, querido, é cruz, é renúncia, é abnegação, é pisar no nosso orgulho, pedir perdão para o irmão. Pensei que a igreja não é não, sei que mentira contada para você. O evangelho é a transformação que a nossa carne não quer passar, mas Deus é conosco, amém? Amém. Você está carregando a sua cruz? Você pediu perdão para a sua mulher das besteiras que se para ela, como você estava nervoso? Você pediu perdão para o seu marido? Não, então você não está carregando a sua cruz, não. Eu detesto pedir perdão, mas eu tenho que pisar no meu orgulho e lá pedir perdão para acertar com a pessoa, sim ou não? Eu sei que todos vocês que amam pedir perdão para o outro, tá? Hebreus 12, versículo 1, posso ler? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido a teu sangue. Estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se tenham tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes pareciam. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis ossos de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus no juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente nos advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Estenda as suas mãos para cá, por favor. Me ajuda a orar, queridos.
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Pai Santo, eu peço a visitação do Espírito Santo. Continua, Espírito de Deus, se movendo nesse lugar. Existem pessoas aqui cansadas, sobrecarregadas, uma dor na nuca, um peso nos ombros, cabeça doendo. Deus, em nome de Cristo, seja repreendido, esse mal cai por terra agora, no nome de Jesus. O Espírito Santo toca em nós, renova as forças, o ânimo, o vigor, a saúde, a esperança e a fé do teu povo, em nome de Jesus. Aquele que está caído, coloca de pé, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha falar, pega esse capítulo e nos ajuda a compreender tudo que o Senhor tem para falar para nós nesta noite. Tudo que o Senhor fizer, Senhor, nesse ambiente, continua sendo para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor. Peço, Senhor, que a pessoa que entrou nessa igreja hoje, quando ela sair por aquela porta, daqui a pouco, ela saia renovada pela tua palavra, em nome de Jesus. Deus, concede vitória ao teu povo, abre a porta, faz milagre, e tudo que o Senhor fizer, receba desde agora a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, amado. Glória a Deus. Nosso tema: disciplina para a caminhada da fé. Nosso tema: disciplina para a caminhada da fé. No versículo 1 ao 3, Cristo foi perseverante em meio às provações. Foi nosso exemplo e devemos imitar. Cristo foi o nosso exemplo, amado. Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode ver ali com qualidade, um homem ou uma mulher de Deus, você pode imitar as coisas boas que essa pessoa tem, mas provavelmente ela vai ter alguma coisa que não vai ser muito bom, porque todo mundo é falho. Por mais que seja de Deus aqui na terra, somos falhos. Então, uma pessoa boa para você imitar é o Senhor Jesus. E Ele suportou tudo por amor a você e por amor a mim. Ele perseverou. No Getsemane ele estava com tanto medo, com depressão, que ele suou gotas de sangue. E disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava com dúvida, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Então Jesus passou por coisas lá que nós não conseguimos passar 10 minutos. Ele passou, suportou, venceu, e hoje você está aqui para glorificar o nome dele. No versículo 1 diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Querido, se você precisa compreender que essa nuvem de testemunha, que esse monte de gente está falando no capítulo 11 que nós vimos na quinta-feira passada, dos heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a história bíblica pela fé. Lembra que nós falamos isso? Então essa nuvem é os heróis da fé do capítulo 11 da semana passada. É uma referência. Até alguns séculos atrás, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, tá? Você precisa compreender isso. No ano de 1227, um arcebispo chamado Estevão Langton separou ela em capítulos. Era tudo junto, separou em capítulos. No ano de 1500 e pouco, um homem chamado Robert Estienne separou em capítulo e versículo. Em 1555 ele publicou uma Bíblia com capítulos e versículos. Então, por mais de 1500 anos, a Bíblia não tinha capítulo e versículo. Você tinha que ler ela toda como se fosse grande. A gente vai, vamos abrir agora em João capítulo 3. Não tinha. Você tinha que ir lá, porque a história toda de João no livro dele. Certo? Então, foi separado por capítulo e versículo para ficar melhor para nós acharmos. Mas isso foi 15 séculos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, o capítulo 12 de Hebreus é uma continuação do capítulo 11. Assim como o capítulo 13 vai ser uma continuação do capítulo 12. Estava tudo junto, certo? Amém? Para você entender. Então, testemunhas aqui, essa nuvem grandiosa, esse público grande é os heróis da fé do capítulo 11 que nós vimos na semana passada. Diz que nós devemos nos desembaraçar do peso e do pecado. Duas coisas distintas: peso e pecado. Peso é tudo aquilo que te impede de servir a Deus. Peso é tudo aquilo que te dificulta a sua caminhada com Cristo. Peso é tudo aquilo que faz você vir à igreja ficar difícil. Pode ser o trabalho, pode ser a canseira do dia a dia, pode ser qualquer coisa. Esse é o peso. E diz que nós devemos nos livrar do peso e do pecado. O pecado é o mal que nos afasta de Deus, amado. A Bíblia é bem clara que diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 3, 23, 6, 23, alguma coisa assim. Então, nós precisamos nos desembaraçar do peso e do pecado. Nesse contexto aqui, a pessoa que escreveu, ele estava pensando naqueles atletas gregos que
corriam com pouquíssima roupa, tiravam tudo que era pesado para correr mais rápido. Então, falando, devemos nos livrar do peso e do pecado. Qual que é o peso da tua vida? O pecado não vou nem considerar por ser de Deus, se você pecou, se pedir perdão, mas qual que é o peso que você tem que se desvencilhar dele? Às vezes é um parente que chega na tua casa na hora que você está para ir para o culto. Rapaz, tem que ir para a igreja, aí fica lá, não, mas eu vou ir embora. E toma 30 minutos, você chega 30 minutos atrasado na igreja. Talvez é o peso que você tem que se livrar. Cabe cada um de nós ter a humildade, amado, de saber. E diz para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus te propôs? Você sabe? Alguém sabe aqui? Servir a Ele, amado. Amém? Deus não chamou você para ser presidente da República, para ser governador do estado de Rondônia, para ser prefeito de São Miguel. Se tem isso para você, amém. Mas a primeira coisa para cada um de nós é servir a Deus em novidade de vida. É para todo mundo, ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para todo mundo. Pensei que é só para os discípulos, só para pastor, não é para toda pessoa que é cristão de verdade. Então, a carreira que nos está proposta é servirmos a Deus nessa terra e testemunharmos do Senhor. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Como é que está lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Qual que é o bom combate? É que você entra sabendo que você já venceu. Esse que é o bom combate. Toda luta que você entra, você já entra sabendo que Deus te deu vitória. Amém, eu creio. Porque senão seria muito ruim. Você entrar numa situação, mas sempre vou levar pau. Será que vão me vencer? É como se você entrasse no ringue de boxe e você saísse sem uma arrãozinha sequer, nenhum. Esse é o bom combate, é que você já venceu antes de entrar lá dentro. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só combateu o bom combate, só guardou a carreira porque guardou a fé. Amém? Amém. Atos 20, 24 é um versículo que eu gosto muito, que diz assim, Atos 20, 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aí na tua carreira tem algo para você fazer, é para você testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos disso, amado. Por que muito parente não vem para a igreja do crente? Porque o crente não é testemunho, é fofoqueiro, é linguarudo, se mete na vida dos outros parentes, e faz arruaça o tempo inteiro. Eu dizendo, não, para ser crente igual isso aí, estou fora. Aí tem uns mais doidos aí que falam assim: eu não vou para aquele lugar ali, porque a pessoa que vai lá não dá, né, a pessoa faz tudo errado. Ele está mais errado do que quem está errado dentro da igreja. Quem está errado dentro da igreja, uma hora Deus pode tocar no coração dele, ele está escutando a palavra, certo? A palavra está batendo na cara dele, você está fazendo errado, a palavra está confrontando ele. E quem está lá fora, apontando o dedo para quem está errado dentro da igreja? É um linguarudo, nojento, o filho do capeta. E eu digo para essas pessoas assim: mãe, gente, você pode ser cristão, mas você tem que ter palavra na boca para responder para qualquer pessoa na hora. Então assim, você vai para lá e se torna melhor do que aquela pessoa, porque aqui fora você está pior do que ele que está lá dentro, fazendo tudo o que está fazendo. Porque lá ele está buscando alguma coisa. E uma hora Deus vai fazer algo na vida dele. E você aqui fora, apontando para o defeito dele, você é muito pior do que ele. Eu digo isso para as pessoas, amado. E tem gente que não tem boca para nada, só para levar peso, ó. Amém? Quando alguém questiona você com educação, responda. Nós somos cristãos, nós não somos bestas não, querido. Nós temos entendimento da palavra de Deus. É porque aquela mulher lá, não sei o que, pois ela está. Eu dou mais valor para ela do que para você aqui fora. Por quê? Porque ela está lá longe, Jesus pega ela lá dentro, então, né? Arranca o cabelo do corpo dela. E você aqui fora vai fazer o quê? Né? Amém? Você daqui? Versículo 2: nos manda olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus não é só o autor, mas ele é o consumador, amor. Ele começou o negócio e já terminou para nós. Amém. Tudo bem? Você entendeu? Amém. Você não está no vácuo, você não tem dúvida se Jesus fez ou não. Ele fez, ele é o autor. Ele começou, ele escreveu um livro para você, mas ele já colocou o final lá, você com ele no céu. Amém, glória a Deus. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente convicto, estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. O dia na tua vida está com D maiúsculo, o dia da vida do Senhor. Amém, glória a Deus. Então nós, amados, somos rodados no mundo. Vocês sabem o que vão fazer da vida, não. Tem alguém que nos garantiu vida eterna. Tem alguém que diz que estaria conosco até a consumação do século. Tem alguém que diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Deus diz isso para nós.
O problema do cristão que se sente sozinho é porque ele é egoísta. Ele não tem humildade de dizer: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Amém? E diz também que Cristo, pela alegria que estava proposta a ele decidiu encarar a cruz. Que alegria era essa? Tem teólogos que dizem porque alegria, porque depois de ressuscitado ele ia se assentar à destra do Pai. Até o versículo diz isso. Mas isso ele já sabia, que o trono à direita de Deus é dele, não tem lugar para outro. Eu creio, mas de todo o meu coração, que Deus, que Cristo suportou a cruz para fazer a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que ele suportasse. E a segunda coisa, Cristo suportou passar vergonha em todo mundo, por amor a mim, por amor a você, para resgatar esse mundo perdido. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou na cruz o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim, a maior alegria de Jesus foi, ele deixa bem claro, obedecer a Deus, o Pai dele, nosso Pai. O segundo foi ver que um dia você se converteria a Ele. Amém. Amém? Você vê aqui? Essa palavra ignomínia vem de desonra, vergonha e humilhação pública. Jesus, em todo o sofrimento que Jesus passou, ele foi humilhado naquela cruz. A Igreja Católica coloca também Jesus, né? Por gentileza. Jesus foi crucificado nu. Era uma vergonha para o judeu tão grande, mano. A barba de Jesus foi arrancada pelas mãos dos soldados romanos. O filme do Mel Gibson, lá, Paixão de Cristo, não fala nem 10% do que Jesus passou. Ele sofreu demais. Por quê? Por que, Vitória? Por amor a você, amém? Amém, irmão? Por amor a você e a mim também. A gente não entende isso, porque a gente é ruim demais. A gente tem um Deus muito bom para lá. Eu não entendo, não. Claro, eu também. Eu não entendo e também. Eu entendo você, porque nós somos únicos mesmo. Hebreus 2,11 diz: porque Ele nos santificou. Hoje Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Quando Ele está na presença do Pai, a Deus do Pai, Ele diz assim: Pai, o meu irmãozinho lá na terra, a minha irmãzinha lá na terra. Amém? Você já imaginou isso? Nós temos um irmão mais velho na presença de Deus, que é o Senhor Jesus. Amém. Você entende isso, amado? Você imagina se você fosse filho do Trump dos Estados Unidos? Já era alguém importante, não era? Você imagina ser filho ou filho de Deus? Amém. Mas não entende isso. A gente pensa que os outros são melhores que nós somos muito melhores que eles. Amém. Nós temos informações de vida eterna, nós temos garantia de vida eterna, nós temos um Deus que é Pai eterno. Aleluia. Você crê nisso mesmo? Senão você está encarando isso de uma forma muito diferente. Eu vou combater, eu vou combate, eu sei que é minha uma questão de tempo, vai acontecer na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas tem crente que parece que segue ao capeta, não é Jesus não. Graças a Deus, irmão. Eu estou na guerra. Tem crente que está na guerra 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano. Gente do céu, e a vitória? Cadê Jesus? Não, é outra vitória, você não, tá? Cadê a vitória que Jesus nos deu? Amado, vamos levantar a cabeça. A nossa redenção está muito próxima. Amém. 3. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se ao invés de você, presta atenção, considerar a Jesus, que é o que eu devo fazer você também, e passar a considerar as pessoas que te fazem oposição por causa de tua fé, certamente ficará fatigado e desmaiará na alma, e talvez morrerá em sua fé. Jesus, ele ignorou o desprezo das pessoas e permaneceu firme. Às vezes nós estamos andando até firme, mas paramos para olhar quem nos rejeita, quem nos deprecia. Tem gente que usa para Satanás, amado. Quando eu estava antes de Paraná na igreja batista lá, pessoas da igreja diziam assim: rapaz, mas o Deus que você serve não te dá a mesma bicicleta para você andar? E eu engolia aquele abacaxi e dizia por dentro: eu sei que o meu Deus vive. Nunca questionei Deus, né Deus? O senhor viu? Falou que eu não tenho a mesma bicicleta para andar. Eu dizia assim: eu sei que o meu dia vai chegar, a minha hora vai chegar. Eu sempre disse isso, irmão. É sério. Tem gente que o capeta usa. O que adianta? Não sei para você, que me adiantou muito. Eu era viciado muito, então Jesus me libertou. Me deu uma família. Me ajudou a pagar as contas, né? Eu glorifico esse Deus. Ah, mas que tem um pastor lá que é um bilionário. Que ele seja mais abençoado.
Eu não preciso de bilhão, eu só preciso da minha salvação, aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas eu sou tão grato com pouco, quase nada que eu tenho. A maioria de vocês tem mais do que eu aqui. Mas vocês acham que eu fico desesperado disso? Não, não me afeta. Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu sei que meu tesouro está no céu. Amém. Certo, amém? É sério, amado. É sério. Você está contente com o que você tem medo que seja pouco? Amém. E tem gente que não. O copo sempre está vazio. Aí você pega uma pessoa grave, o copo pode estar pelo meio, mas ele tem que estar cheio. Glória a Deus, pastor. Deus é bom, o copo que está cheio. Não, irmão, está no meio. Só está em crédito, pastor. Eu estou vendo é cheio, viu? Ainda dá uma puxão de orelha na gente ainda. Glória a Deus por pessoas assim, amém? Amém. Provações revelam o amor fraternal de Deus para com seus filhos. Versículo 4 ao 13 diz isso, amado. Que coisa doida. Como é que um pai revela o amor pelo filho, colocando o filho à prova, permitindo que o filho passe na prova? Deus faz isso, sim ou não? Diz que na nossa luta contra o pecado nós não temos resistido a ter o sangue. Você notou que as pessoas têm motivo para pecar? Inventa motivo? Ah, pastor, eu peguei porque a mulher era muito boa. Não, cara, sei que era muito frouxo. Sei que as porcarias debaixo da perna controlam os seus neurônios. Por isso você caiu. Ah, pastor, é porque eu era muito cheirosa. Não, irmão, porque você tem cheiro de lama de porca mesmo. Por isso você gosta tanto de cheiro assim. As pessoas inventam motivo para pecar. Ah, pastor, eu bebi porque eu estava estressado. Não, porque você é viciado. Uma pessoa, você não, a pessoa que faz isso. Tem gente assim, amado. Esses dias eu fui olhar para uma pessoa que quando está feliz, bebe. Mas se estiver triste, também bebe. Falei, irmão, você não pode beber, não? Está feliz, bebe. Se acontecer bem bom, você bebe. Se acontecer bem ruim, você bebe do mesmo jeito. Você vai parar de beber quando? Tem gente assim. E são pessoas que estão dentro da igreja há 5, 10, 15 anos. Que Jesus fraco que essa pessoa serve. Que Jesus, não é o Jesus verdadeiro nosso, não, amado. Amém? E eu respeito o alcoólatra, porque eu fui alcoólatra. O meu primeiro pão de cachaça foi com 6 anos. Né? 6 aninhos eu tomei o primeiro pão de cachaça. Então eu sei o que é ser alcoólatra, mas eu sei que tem um Deus que pode curar qualquer alcoólatra. Amém. Então na nossa luta contra o pecado nós não resistimos. Ah, pastor, eu pequei, eu adulterei porque eu senti vontade. Quer dizer que você sentiu vontade de matar uma pessoa, você mata também? Não mata não, porque sabe que tem cana, 30 anos de cana, né? Vai ter que ficar lá com um monte de preso lá afundando o cangote dele. Então não faz porque deu vontade. Porque as pessoas não querem lutar contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado, não tem que resistir do teu sangue. Eu estou falando de pecados de beber, de matar, de adulterar, mas para muita gente o pecado é a língua grande, amado. Quando você vê um crente por muito tempo que não prospera, você pode olhar o tamanho da língua dele para você ver. Pega 3 coxinhas para você ver, tem pelo menos 3 metros de língua ali para você medir. Querido, o dia que eu passei a vigiar mais a minha boca, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Tudo bem, você aqui? Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15, falando do pecado. Como que o pecado acontece na vida da pessoa? Diz assim a palavra de Deus. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Deus bota a culpa de Deus. Deus me tentou, pastor. Deus não tenta, Deus prova. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, o que acontece, pastor? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A pessoa cobiça e aquilo vira uma tentação na vida dele. Quando esta o atrai e seduz. Ninguém vai seduzir ninguém falando coisas ruins, amado. Sempre a sedução vem com bajulação de palavras agradáveis de serem escutadas. Nenhum homem entrou no casamento e destruiu um casamento de outro homem porque ele agrediu, ofendeu uma mulher. Ele sempre trata com palavras sedutoras. Então, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, tem uma gestação. Prenda assim, o filho são quantos meses? Tem uns que é 12, né? Que nasce já dando chute para todo lado, né? Mas geralmente é 9. Então tem um tempo para gestar o pecado dentro da pessoa. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz. Ela nasce, ela dá luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo não pode colocar em você até você pecar. E a mim também. Pecou, o que eu faço? Se arrepender e corra para os pés do Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,1 diz: filhinhos, bom seria que vocês não pecassem de jeito nenhum, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Pecou, se arrepende e corra para os pés de Jesus.
Geralmente é uma pessoa que morre numa situação muito triste, quando é um cristão, foi logo depois do pecado. Eu escutei uma história de um moço que estava na igreja, firme, buscando a Deus, né? E aí uma moça veio e conseguiu derrubar ele. Fica atento, mano. Você está dentro da igreja, fica atento. Eu acabei com as vezes dentro da igreja. E aí ele pegou a moça e levou para um motel. E lá depois eles terem intimidade, manifestou o espírito nela, deu uns tapas na cara dele e falou assim: eu sabia que eu ia te derrubar. Agora você é meu. Ele saiu correndo, só com as larvas só. E está correndo até hoje. Tem gente que pensa que o capeta é brincadeira, mano. O diabo ele é sujo. Às vezes ele fica meses e anos trabalhando, arrancando um pedacinho de cada vez, até que ele tem que desabar tudo no chão. Tudo bem? Posso continuar? Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer e vai para o inferno. O que eu faço? Peço perdão. Eu me arrependo, porque existe graça para a minha vida e para a tua vida. Amém. Versículo 5 e 6 diz assim, lá de Hebreus 12: e estáis esquecidos da exortação. O que é exortação? Conselho, de que como a filhos escorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. Está falando de Deus, irmão, do caráter de Deus. Tem gente que vê Deus só como um pai muito amoroso. Ele é muito amoroso. Como um pai carinhoso, ele é carinhoso demais. Como um pai tudo de bom, ele é tudo isso. Mas ele também é justo. Ele é rígido. E quando necessário, ele açoita os filhos dele que não querem entrar no mundo. Você está aqui? Amém. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho lá no céu, já meio sem memória. Ismael, deixa eu falar. Amados, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se nós entendêssemos isso, nós não pecávamos mais. Porque quando eu vou para o quarto, Deus está me vendo. Quando eu vou para o banheiro, Deus está me vendo. Quando eu estou lá no fundo de casa, Deus está me vendo. Quando eu vou para a rua, Deus está me vendo. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, Deus está me vendo. Ele está vendo você também. Se nós tivéssemos essa noção das coisas, a gente não pecava mais não. Imagine, alguém conseguiria fazer um pecado em de um monte de gente? Sim ou não? Eu acho que não. O que é exortação? Conselho. Por quê? Porque a exortação, o conselho, vem antes da correção. Deus ele é conselho. Meu filho, minha filha, para com isso. Minha filha, não faça mais isso não. Fulano, para com essas cachaças tuas. Não agride mais a tua mulher não. Minha filha, trata teu marido com mais amor. Filho, respeita teu papai e tua mamãe, né? E Deus vai tratando, vai aconselhando. Primeiro o aconselhamento. Não quis ouvir, vem a correção. Isso está na palavra de Deus. Versículo 6 diz que a correção vem antes de açoite. Do 7 ao 11, fala algo interessante. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho é que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes pareciam. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Diz que nossos pais nos corrigiam, mas diz que Deus nos disciplina. Eu não sei você, mas eu apanhei demais quando criança. Quem que apanha do pai e da mãe bastante aqui? Glória a Deus pela tua vida. Provavelmente você não vai para o inferno, tá? Quem que nunca bateu no filho aqui? Erga a mão, por favor. Se não quer gostar mal do seu filho e da sua filha, erga a mão. Você sim vai para o inferno, você não vê? Porque a Bíblia manda disciplinar com vara. Não pode bater. Tem uns pais doidos que pegam e arrebenta, né? O bicho vai só se pedaçar no hospital, né? Uma varinha, né? A Bíblia ensina, né? Diz que se você não disciplina teu filho, você não o ama. A maioria das pessoas que estão lá no presídio, eu falo que você vai se escandalizar agora. Mas fica do meu lado que você vai se dar bem, tá? Porque eu costumo para você, se vier comigo, não olha para você não. A maioria das pessoas que estão no presídio não eram pessoas ruins, não. Muitos que estão ali foi porque teve pais ruins,
que não amaram, que não disciplinaram na quantidade e no momento certo. Você sabia disso? Pesquisa para você ver. Eram para aquelas pessoas serem talvez doutores, advogados, sabe? Mas por culpa dos pais, eles estão lá. Pastor, mas cada um tem a sua responsabilidade? Tem. Mas querido, se você nasce lá de japonês, os olhinhos vão ser puxados, não vai? Se nasce lá que só tem alemão, você vai ser aí que preto igual o pastor? O contexto das saídas conta muito em nossa vida. Talvez você não consiga manter algumas coisas hoje porque de onde você veio. Todo mundo, além de não ser nada, disse você também não vai ser nada. Eu quero dizer para você, debaixo do sangue do Cordeiro, você vai ser tudo aquilo que você acreditar que Deus pode fazer você ser. Então diz que nossos pais nos corrigiam um pau no ombro para ver se a gente aprendia uma lição, para ver se a gente aprendia a fazer o que é certo. Deus é diferente, Deus nos disciplina. E eu fui pesquisar disciplina porque eu achei estranho. Como que o pai corrige? Eu vou pesquisar esse negócio. E fui pesquisar. Disciplina, nesse contexto, no grego que foi escrito, quer dizer ginadezo. Olha que nome bom você colocar no seu filho para nascer. Ginadezo, viu? Viu, Carol? Ginadezo. Quer dizer disciplina, no grego que foi escrito no Testamento. O que quer dizer? Exercício, treinamento e capacitação. Então, quando Deus nos disciplina, nesse sentido aqui, não é batendo, não é arrebentando, Ele está nos orientando, nos capacitando, nos exercitando para aquilo que Ele quer que nós façamos. Você passa por um atleta e diz assim: esse atleta é disciplinado. Você está dizendo o quê? Que tem disciplina no treinamento dele. Sim ou não? Você vai para a faculdade e diz assim: eu odeio a disciplina de português. Você está falando não disciplina de correção, mas da disciplina lá do estudo. Sim ou não? Então disciplina tem muitos significados. E nesse aqui da Bíblia quer dizer que Deus, com a disciplina, eu e você, Ele está nos exercitando, treinando e capacitando. Amém? Nossos pais nos corrigiam e nos disciplinavam depois, né? Nos ensinavam depois. Te dei esse cacete, moleque, para você aprender essa lição, viu? Então, eu já tinha arrebentado o corpo do cidadão. Deus, Ele nos ensina, nos capacita, Ele nos orienta antes. Amém? Então nós não temos Deus, eu não sabia. Eu fiz porque eu não sabia. Não, Deus nos ensina, amado. Tudo bem isso daqui? Amém. Deus nos disciplina, nos ensina para não termos que sofrer as consequências da desobediência. Querido, o cara colocou, ele vai colher. Eu digo para o meu filho, fica no rapazinho: se você mexer com a filha de alguém para aproveitar dela, quando você tiver uma filha, alguém vai fazer isso com a tua filha. Eu não quero que aconteça isso. Mas plantou, colheu, não tem como. Presta atenção que a maioria das pessoas que matam outra pessoa e derramam sangue, ele morre como? Geralmente é uma morte trágica. Plantou, colheu, esse é para mim, para você. O que nós fazemos? Paremos de plantar coisa ruim e vamos começar a plantar coisa boa. Amém? Amém mesmo? Então tá bom. Versículo 12 e 13 fala algo interessante. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Pastor, o que é o joelho trôpego? O joelho cansado, irmão. Você notou que tem gente que chega no lugar que ele tem que sentar? Por quê? O joelho está cansado. Não é porque o cara é preguiçoso, não é porque ele não pode ver um banco, uma cadeira, é que o joelho cansou. O que é mãos descaídas, pastor? Mão cansada. Joelho troco é joelho desconjuntado. Então, o que eu faço quando eu estou assim? Mão cansada, você tem que glorificar a Deus. Joelho trôpego, que eu busco a Deus. Mateus 11, 28, Cristo falou: vinde a mim, você está cansado e sobrecarregado, e o Lula vai te aliviar. O prefeito de São Miguel, é isso? E eu vos aliviarei. Jesus sabe qual é a carne que está nos teus ombros, aquilo que pesa, aquilo que te preocupa na hora de dormir, aquele que traz ansiedade no teu coração. Tanta gente com ansiedade, eu nunca vi um passarinho com ansiedade, morrendo, caindo lá, tremendo. Passarinho, você está assim comigo, não sei se Deus vai mandar o meu alpiste amanhã. Por isso que eu estou ansioso. Pois Jesus falava muito da natureza. Observar os lírios, os pássaros, eles não comem, eles não colhem, e o Pai Celestial não deixa faltar nada para eles. Para vocês também não vai faltar. Amém. Mas para confiar em Deus, amado, não é amém só.
É você entender que a tua ansiedade não está te levando para nada. Leva com remédio, com tarja preta, violeta, não sei o que lá. Acaba com um monte de coisa na saúde da pessoa. O que eu faço, pastor? Decida crer em Deus. Crer em Deus é um caminho sem volta, amado. Tem como eu creio hoje, eu estou crendo, aleluia, e amanhã não. É um caminho sem volta, é perseverança, é insistência. O diabo vai gritar no teu ouvido e no meu, e diz, não vai dar certo. Eu creio que vai dar certo, e assim será, em nome de Jesus. Quando você começa a ter essa experiência com Deus, o trem começa a andar na tua vida. Então, quando você estiver cansado, mesmo cansado e fraco, continue em frente, continue na fé. Eu insisto você a buscar um renovo, mano, de Deus e espiritual. Tem gente que pensa que só pode servir a Deus se estiver bem, tudo bem, estou bem no casamento, estou bem em saúde, estou bem na vida, então vou servir a Deus. Não, você não presta para servir a Deus. Bom é quem serve a Deus, é na prova, é com os joelhos conjuntados, é com o braço cansado, é com tudo dizendo que não, que acabou para ele dizer assim, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que eu não vou morrer nesse deserto. Eu creio, eu acredito. E você vai saber que o Pai lá do céu fazer também acredita em você, meu filho. Amém. Minha filha continua mais um pouquinho. Amém? Amém. No século XIX, um pesquisador famoso, ele montou uma expedição, ele queria ir para o Ártico, um ponto do Ártico lá. E ele preparou tudo, aqueles marinheiros, aqueles navios, e foram. E não tinha, só tinha bússola, não tinha GPS, não tinha WhatsApp, não tinha satélite, não tinha nada, só a bússola. E eles iam no Ártico, o mar congelou e o navio também ficou preso. E eles ali, tentando achar uma solução, passaram-se algum tempo, e ele falou assim, nós precisamos fazer algo. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de frio e de fome. Mas eu sei que daqui a tantos quilômetros, muito longe, no gelo, tem um posto de controle. Um posto, né, avançado. E lá tem gente, tem medicamento, tem comida. Se nós conseguirmos chegar lá, a gente consegue. E a metade da tripulação disse, não, vamos ficar aqui, esperar o mar descongelar, nós vamos embora. E outra metade disse assim, capitão, nós vamos com o senhor. E então ficou metade no barco, com alguma comida, e pegou boa comida e foi para aquela metade. E isso virou filme. E o vento, o gelo, muito, 30 graus, abaixo de 0, 40, veio 28 aqui sobre ele. E os que pegassem a coberta lá, né? Ele disse, eu vou embora demais, né? Imagina um abaixo de 0. E as pessoas a morrer. Começou a morrer gente. Começou a morrer gente. E só ficou só o capitão. Congelou os pés, né? Ele conseguiu andar direito, ele pegou a picareta dele e ele batia no gelo e puxava. Eu posso dar mais um passo, puxar a picareta. Eu posso dar mais um passo, puxar a picareta. Ele puxou aquela picareta milhares de vezes até chegar onde ele queria chegar. Todo mundo morreu. E quem ficou lá também morreu, mas ele foi salvo. Porque ele acreditou. Eu posso dar mais um passo. Amém. Crente não morre no deserto. Crente não morre no lugar que você acredita que ele pode dar mais um passo. Amém. Quando um bicho gritar no teu ouvido, acabou. Você acabou, não. Para mim não acabou, não. Eu posso dar mais um passo. Aleluia. Você pode dar mais um passo? Amém. Glória a Deus. Versículo 13, fazer caminhos retos para os pés. Mas nós que fazemos nosso caminho. Cristo demarcou uma estrada para nós. Mas o nosso caminho é nós que fazemos. Vou te dar um exemplo aqui. O Zé é um cristão, mas o Zé não tem preocupação com a vida dele. O Zé tem treta com todo mundo, com os parentes, com os amigos. O Zé compra e não paga. O Zé é um cara esquisito. Não tem um Zé que não, né? O Zé está preparando o caminho dele de forma errada. Esse caminho vai trazer muito problema. O Zé vai ter muita pedra, né? Mas esse fazer caminhos retos para os pés. Nós fazemos nosso caminho, para que não se extravie o que é manco antes de ser curado. Antes da pessoa pegar empreitada do caminhar de Jesus, ele precisa de cura. Porque tem muita gente que cai na caminhada, pastor. Talvez você conhece pessoas que você trouxe para a igreja, foi batizado nessa ou em outra, e a pessoa está no mundo, na cachaça, nas drogas, né? Por quê? Essa pessoa não foi curada para a caminhada. Antes de caminhar, de seguir em frente, seja curado. E está falando de gente manca. Mateus 11,5 diz que Jesus curava coxo, os aleijados de pés, Jesus curava. As pessoas não conseguem continuar na estrada caminhando porque são coxos, mas eles têm problema nos pés. Não conseguem. Você já notou uma pessoa caminhando numa estrada cheia de pedra, com o pé todo machucado? É difícil, não é?
Até um cavalo, quando ele está com o casco ruim, você não consegue, tem que ir lá parar e trocar, né, os treinos lá dele, sim ou não? Para nós caminharmos a nossa estrada, aquilo que Deus propôs, nós vamos estar curado. É o que eu falo nessa igreja, as pessoas não buscam cura. A pessoa com problema no casamento, na vida financeira, na saúde, não pede ajuda. Acha que vai vencer sozinho. Querer ninguém vence quando sozinho. Tem outro que eu não vejo sozinho, olha que eu oro mais do que você. Tem que ligar para o pastor mais velho que eu, mais experiente que o pastor. Tem uma situação assim, o senhor me ajuda? Tá bom, pastor, vou orar para o Senhor. É sério, irmão. Uma vez eu liguei para o pastor na Colômbia, conhecido meu, e ele orando por mim, ele disse: eu vejo que tem isso na tua vida da igreja também. Então assim, a gente precisa buscar, certo? E você não fica menos espiritual porque você busca ajuda, não. Você tem que ter humildade. Tudo bem? Você está aqui? Uma mulher veio de oração e aí manifestou um demônio nela um dia. E aí eu disse para ela: tudo que apresenta em você é de alguém que foi abusada. Porque pessoas que se cortam, sabia disso? Que 90% das pessoas que se cortam é que sofreram algum abuso. Aí eles se cortam aqui, porque quando o capeta deu sangue, aí passa aquela angústia. Melhorou depois que deu sangue, o capeta não deu sangue da pessoa, né? Aí falei: todo o seu quadro é de uma pessoa que foi abusada. Mas eu não lembro, pastor. Eu devia ser muito pequeno. Então, falei: vamos orar a Deus então. E pedir: Deus, se essa mulher foi abusada, isso mostra para ela no nome de Jesus. Que você fala aqui, eu vi, mas isso aqui é verdade? Gente, Deus estapou na minha mulher uma visão, uma imagem, era pequenininha, 2 anos e pouco, 3 anos, sendo arrastada para baixo da cama. Pastor do céu, começou a chorar. Eu sei o que acontecia. Eu falei: não, vamos orar agora para Deus curar você e fechar essa porta. Amém? Gente, é muita gente que é assim que você não imagina a quantidade. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas não buscam ajuda, são orgulhosas demais para dizer: me ajuda, por favor. Se diz no versículo 14: segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14 a 15. Amados, Romanos 12, 18 diz que no que depender de nós devemos ter paz com todas as pessoas, com a mulher, com o esposo, com o vizinho, com o colega de trabalho. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens, homem no gênero, homem, mulher, povo, gente. No que depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. Tem gente que não tem como ter paz com ele, não. A pessoa vem do teu filho, a pessoa ameaça a tua família, não tem como você ter paz. Tem que ir lá na justiça e processar ele. Mas no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Gente, o que tem de crente encrenqueiro é o capeta. Tem as pessoas que estão dizendo: não, você não é crente, não, você não entregou sua vida para Jesus, porque Jesus é manso, é humilde, é o príncipe da paz, não é barraqueiro igual você, não. Tem gente que é um demônio puro e diz que é crente do capeta, não é Jesus, não. O que a família dessa pessoa diz da crença dela? Não precisa nem ser evangélico, não, pode ser de qualquer outra. Mateus 5, versículo 9, se falta aqui, diz que no céu vai ter uma classe de pessoas que vão ser chamadas filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Pacificadores, aquele que leva paz para onde ele anda. Ele chega na casa do casal que está pregado: não, filho, vamos orar aqui. Deus, ele ora e Deus visita, restaura aquela família. Amém? Toma cuidado porque entra na tua casa e te dá conselho ruim. Larga esse homem, larga para ela pegar essa besta. Essa mulher, larga ela, está de olho na mulher do cara. Deixa eu não ser conselho de ninguém que tenha a humildade de dar conselho na palavra de Deus. Ah, pastor, eu penso assim, então aplica na tua vida primeiro. Quando der certo, aí eu vou ver. A pessoa não viveu nem metade do que eu já vivi na vida e vem querer me aconselhar, e a pessoa não tem fruto de Deus na vida dele. Para mim não, é desprezível, é descartável um conceito desse lá. Amém? Toma cuidado porque você conversa bastante. Essa pessoa está levando conversa sua para outros lugares. Tem gente que não pode ir no salão, não, amado. Chega lá e conta a vida toda no salão. A pessoa do salão não é psicólogo, você tem que pagar o psicólogo então. O pastor não cobra de você, mas né? Aí, amiga, nem te conta, viu? O meu marido é um demônio. Mas como assim? O bicho é bruto, hein? Me pega, me joga na parede, me chama de lagartixa, né? E a mulher, ou pode ser um também, né? Que tem uns que são muito machos, né? Que estão lá, né? Conta mais. Gente, os maiores problemas das pessoas são por aquilo que eles dizem. Eu digo nessa ideia: se você está num casamento bom, se seu marido, a esposa é um bichão, é um trenzão, não conta para ninguém, não.
Mas se não é, também não conta para ninguém não. Amém? Amém, querido? Ele vai contar a intimidade dos outros. E tem um povo que é muito doido. Eu sei que você não é assim não. Então ele seguir a paz com todos. Seguir a paz. E essa santificação que é um processo. O que é essa santificação? Você vai virar um santão não, amado. A santificação é um processo de libertação, de cura. Você vai caminhar com Jesus, vai cuidando da tua alma, vai te libertando dos vícios, vai organizando as caixinhas, vai pensando na tua cabeça. Esse é o processo, amém? Mas Pedro diz lá em 1 Pedro 1,16: sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Só vão entrar nos céus os santificados, nenhum impuro, sujo, cheio de pecado não vai entrar no céu, amado. Versículo 15 diz que a raiz de amargura entrou no coração, o que entra no coração pode tornar alguém faltoso, separado da graça de Deus, deixar a pessoa perturbada e ainda contaminar muitas outras pessoas. O problema de muitos lugares, muitas famílias, empresas, igreja principalmente, é que sempre tem um que tem uma raiz de amargura no coração. Pessoa azeda, amargurada. E aí ele sai na porta e diz: "Esse pastor não pregou nada hoje, deve estar em pecado, deve estar em adultério, não?" Você viu lá a pessoa que deu testemunho? Que testemunho fraquinho, né? Eu nem conto o testemunho daquele, porque é michuruca demais. Ele sai azedando a pessoa dentro da igreja. Muitos filhos não se convertem em Jesus, sabe? Porque quando ele era pequenininho, ele ia no banco de trás do carro dos pais, escutando os pais falando mal dos irmãos, do pastor e da igreja. E ele diz assim: quando eu crescer, eu pegar o disco para lá do Wilson. Assim, muita comunhão, sabe, os irmãos, né? Quando eu crescer, o menininho falava: quando eu crescer. Obrigado. Aí a criança fala assim: quando eu crescer, não quero nem saber desse lugar, só tem capeta lá. Papai e mamãe falam tão bom daquele lugar, nem sei por que eles vão lá, porque eles não falam nada também, mas a criança nem sabe disso, certo? Então, querido, a pessoa que é raiz, né, a gente percebe que a pessoa é azeda porque alguém magoou, porque alguém falou mal, porque alguém traiu. Não, a pessoa é assim porque ela não quer servir a Deus. Deuteronômio 29:18 diz que uma pessoa dessa é porque ela entregou o coração dela para outros deuses. Olha para você ver, eu nem sabia disso, eu escolhi hoje. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a deuses dessas nações, os demônios, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. A pessoa amargurada, ela deixou de servir a Deus, ela não quer Deus. E aí você sabe quem entra no coração de uma pessoa dessa, né? Pensamos que essa raiz de amargura é porque ficou magoado com o cônjuge, com o patrão, com o pastor, com um irmão, com a igreja, mas não, é porque o coração está cheio de ídolos e de falsos deuses e rejeitou o Senhor Deus. Por isso que o amargurado é separado da graça de Deus. Esaú trocou a bênção por uma refeição. Versículos 16 e 17 diz para nós não sermos levianos como Saul, que trocou a herança dele por uma refeição que estava com fome. Tem gente que troca a salvação por uma experiência sexual. Tem gente que troca a salvação por um ato errado. Tem gente fazendo isso. Esaú trocou a bênção dele por um prato de refeição, por um repasto, um prato de comida. Quantos cristãos que trocam a vida eterna por um prato, por uma relação sexual ilícita, um vício, um pecado ou uma desonestidade? Tem muita gente assim. Tem pessoas que foram de igreja, pregadores, cantores maravilhosos, hoje estão socados lá na lata do lixo, porque decidiram trocar a unção que Deus colocou na vida deles por um prato de qualquer coisa aí. Hebreus 12, do versículo 18 ao 21, eu quero ler para você, para nós encerrarmos. 12, 18 ao 21 diz assim: olha, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de tais palavras, aos quais o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrendo o espetáculo que Moisés disse-lhe aterrado e trêmulo. Aqui está falando do Monte Sinai, o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Houve as manifestações
de Deus naquele lugar, que todo mundo ficou morrendo de medo, até o próprio Moisés. A lei de Moisés era um lugar de medo. E agora fala do Monte Sião, que é uma figura do Senhor Jesus. Mas tem chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e encontrar os ossos de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, é Deus o juiz de todos, é os espíritos dos justos aperfeiçoados. Haja em Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertisse sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Para você entender o que ele quis dizer aqui, o sangue de Abel, quando caiu na terra, quem que foi quem que matou Abel, você sabe? Caim. Gênesis 4:10, Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama desde a terra por justiça. Esse é o sangue de Abel. O de Jesus fala coisas melhores, porque o sangue de Jesus na cruz, ele trouxe perdão para todos nós. Amém. O povo que crucificou Jesus, Cristo disse o quê? Pai, fura os olhos deles. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Esse é o sangue que fala coisas superiores ao sangue de Abel. Hebreus 12, 28 ao 29 diz o seguinte, se você puder ficar em pé para nós lermos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retemos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando nós pensamos nesse fogo como juízo também, né? Mas nesse contexto aqui não fala disso, que o fogo consumidor é para juízo, é para condenação, mas sim que diz respeito à santidade de Deus e à pureza de Deus, que purifica o que é impuro e também consome o que atrapalha a caminhada do crente. Você não se assusta na tua caminhada com Jesus, você perceber que algumas coisas saíram do teu caminho, talvez algumas pessoas. É o próprio Deus que vai limpando o teu caminho, senão você não consegue servir a Ele. Amém? Você e eu recebemos um reino inabalável através da nova aliança em Jesus. Sejamos reverentes com temor e gratidão, porque nosso Deus é fogo que purifica, transforma e nos leva para o céu. Amém. Amém? Vamos cantar um pedacinho desse hino aqui.